Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Reza comigo. Vinde, Espírito Criador. A nossa alma visitai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos aplaudir o Divino Espírito Santo? Bom dia! Tudo bem com vocês? Que alegria ter você aqui no acampamento de Pentecostes, na Canção Nova. Eu queria que você aplaudisse quem está aí do seu lado. Que coisa boa! Chegar mais pertinho aqui. Eu amo estar neste lugar, no Rincão. Eu gosto de tudo aqui na Canção Nova, mas aqui me traz uma memória da época que eu sentava aí, que tinha uns banquinhos sem encosto e chão sem ser só um chão batido, não tinha nada aqui nessa chácara, mas tinha o poder do Espírito Santo liberado sobre esse lugar. E eu não tenho dúvidas que o nosso pai fundador, lá do céu, nesse primeiro Pentecostes dele no céu, ele deve estar dizendo assim: a Canção Nova é a casa do Espírito Santo. É o lugar da manifestação do Espírito Santo. Exatamente porque nós somos carismáticos, amém? Essa é a nossa identidade, nós nunca negaremos a nossa identidade. A Canção Nova é carismática na nascente, no seu berço. Os incomodados que se convertam. Mas essa é a nossa identidade. Se tem quem é incomodado com ser carismático da Canção Nova, vem para cá você também, aqui é bom demais. Então, é dessa maneira que nós somos, foi assim que Deus nos constituiu. Quando nós negamos a nossa identidade, a gente perde a nossa beleza, aquilo que nós somos. O meu tema hoje é uma pergunta. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Você poderia se perguntar, por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Por que eu preciso do batismo no Espírito Santo? Faça pessoalmente aí essa pergunta para você. Por que eu preciso do batismo no Espírito Santo? Eu gostaria de conduzir você na palavra por um instante e depois eu vou precisar fundamentar um pouco a doutrina do batismo no Espírito Santo e aí a gente entra numa outra realidade mais testemunhal para que a gente perceba a nossa necessidade como povo cristão, como povo católico,
do batismo no Espírito Santo. Então, abra a sua Bíblia. Então, você vai ler uma sequência de palavras bíblicas importantes para fundamentação daquilo que nós estamos conversando nessa manhã. Mateus, capítulo 3, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos de 11 a 12. Mateus, capítulo 3, versículos de 11 a 12. João está dizendo, não é? João está aqui, João Batista, ele está se referindo aos fariseus, aos saduceus, que vinham ali para o batismo, e ele está falando assim, de uma forma rígida, dura com eles. Se a gente pegasse lá do versículo 7, nós perceberíamos que ele está chamando os fariseus e os saduceus de víboras. Então ele está agindo assim, de uma forma muito firme. Mateus capítulo 3, agora o versículo 11. Então João vai dizer assim: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a sua eira. O trigo ele organizará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, quem veio depois de João Batista? Jesus. Ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aí vamos ouvir Jesus falar agora nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Ou melhor, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Tá ligado aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouviste falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis, o quê? Batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Jesus continuou o diálogo com seus apóstolos, com seus discípulos, e ele vai dizer, mas, versículo 8, descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, para serdes as minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Agora, muda aí para o capítulo 2, versículo 1. Nós estamos fazendo uma fundamentação bíblica, para depois nós entrarmos na doutrina do batismo no Espírito Santo. A Bíblia já está fundamentando a doutrina do batismo no Espírito Santo. Então, você está ligado que quem fala para nós é o próprio Deus pela Escritura sobre a realidade do batismo no Espírito Santo. Amém? Agora vamos lá. O que acontece depois da obediência dos apóstolos. Jesus ascende aos céus. Nós celebramos a ascensão no domingo passado. Não é? Ele ascende aos céus, eles vão para a cidade de Jerusalém, eles vão para aquele lugar onde Jesus celebrou a última ceia, o cenáculo. Acontecem dois momentos importantíssimos para a gente entender que o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo está muito vinculado à dimensão da cruz. Porque às vezes a gente acha que o batismo no Espírito Santo é só carismas, barulho, não. É capacitação para que a gente viva os sofrimentos próprios do ser cristão. Então, ele está vinculado à cruz. No mesmo lugar onde Jesus instituiu a Eucaristia, que é a presentificação do sacrifício da cruz, é o mesmo lugar onde ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, eles vão para lá, para o cenáculo, junto com Nossa Senhora, e eles passam ali 9 dias em oração, esperando o Espírito Santo, a promessa. E aí acontece. Amanhã nós vamos celebrar essa solenidade. E quando a igreja celebra uma solenidade, isso precisa ficar impregnado em nós cristãos católicos, ela faz memória. E fazer memória na doutrina católica é trazer aquele acontecimento presente quando se celebra. Amém? Então não é uma celebração aleatória, a gente se reúne para celebrar o Pentecostes. Não, o Pentecostes acontece na celebração dessa solenidade, da mesma forma que aconteceu lá.
talvez a gente não consiga enxergar os sinais, mas na nossa alma é a mesma coisa, amém? Por isso que a gente tem que se preparar. Capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha para quem está do seu lado e diga, é nós. O cenáculo agora é em Cachoeira Paulista. Amém? O nosso cenáculo vai ser aqui esse final de semana, junto com a Virgem Maria. E eu tenho certeza que nós voltaremos para casa com a mesma experiência. Eu não saí de Brasília para vir pregar aqui e viver esse momento com vocês para voltar para Brasília mais vazio. Não. Eu quero voltar para Brasília segunda-feira cheio do Espírito Santo, porque aqui foi o cenáculo que Jesus me chamou para estar rezando com os discípulos dele, junto à Virgem Maria, para esperar o cumprimento do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E aí, continua, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas de fogo, como línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Repita comigo. Todos. Eu vou dizer como o Padre Jonas sempre nos disse, todos é todos. Então, meu filho, você pisou aqui, você veio trazer a sua mulher, você veio trazer seus filhos, mas você não queria fazer nenhuma experiência, se vira, o Espírito Santo vai possuir você. Você que ligou a televisão aleatoriamente, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Todos, é todos. Amém? Ninguém vai ficar de fora. Amém? Olha para quem está do seu lado e aguenta firme. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando eu li essa palavra do vento, na hora me veio o testemunho de um jovem que hoje caminha com Deus. Ele era desviado e ele estava assistindo a Canção Nova numa quarta-feira com a casa toda fechada. E eu estava fazendo uma oração ao Divino Espírito Santo ali no santuário. E diz ele que a janela estava fechada, tudo fechado na casa dele. E do nada deu um barulho, bum! Veio um vento, derrubou tudo que estava debaixo da televisão. Era fotografia, diz ele que caiu tudo, inclusive ele. E quando ele levantou, ele estava cheio do Espírito Santo e convertido. O Espírito Santo, ele continua trabalhando da mesma maneira. Quando a gente for olhar a doutrina do batismo do Espírito Santo, a gente vai falar, tem um rito, mas também tem a forma extraordinária de Deus fazer. Deus não fica preso ao rito, claro, ao rito da Santa Missa, ao rito do batismo, isso aí é instituição. Eu estou falando de uma experiência, de uma graça dada, que Deus dá para nós. Ele não fica preso ali, se você não fez o seminário de vida no Espírito Santo, você não vai receber o Espírito Santo. Peraí, o Espírito Santo dá do jeito que ele quiser. Porém, existe um rito. Eu recebi o Espírito Santo nesse rito. Fiz o seminário de vida, tudo direitinho, cada um dos dias. No último dia foi o dia da efusão, recebi a imposição das mãos, fui batizado no Espírito Santo. Mas a pessoa que rezou para mim, para o meu batismo no Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo em cima do telhado da casa dela. Nunca tinha ouvido falar de batismo no Espírito Santo. Estava lá pendurando roupa, puf, o Espírito Santo cabra, mudou a vida dela. Extraordinário, não fez o seminário de vida que eu fiz. Porque Deus não precisa obedecer o homem. Ele obedece aquilo que ele instituiu. A Eucaristia. Não adianta você, como é que é o seu nome? Emerson, você não é padre. Você pode falar, isso é meu corpo que vai ficar pão. Isso é o meu sangue, vai ficar vinho. Agora, o sacerdote, quando diz, Deus obedece à voz do homem, porque foi ele que instituiu. Quando o sacerdote diz, eu te absolvo os teus pecados, está absolvido. Agora, sei lá, o presidente de não sei onde, a pessoa mais poderosa da face da terra, se eu me ajoelhar aos pés dela e disser, eu te perdoo todos os seus pecados, minha filha.
Deus obedece o que Ele instituiu. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo? Diga para quem está do outro lado, você está entendendo? Agora, ele faz como ele instituiu na inspiração do querigma da renovação carismática católica, aquilo que nós já experimentamos, mas ele ultrapassa diante da necessidade aquilo que está instituído. Amém? Temos que fazer seminário de vida no Espírito, amém? Temos que fazer seminário de dons, amém? Temos que fazer experiência de oração, amém? Mas o Espírito Santo pode pegar alguém que está nem aqui no meio de nós, pegar ali na chácara e puf, acabou. Está batizado no Espírito Santo, é ele que resolve. Porque às vezes aquela pessoa não vai sentar aqui para ouvir um seminário de vida no Espírito. É nós. Vamos lá. Próximo texto, Atos 4. E aqui eu começo a falar um pouco da doutrina do batismo no Espírito Santo. Versículo 29, do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. E eu gostaria até de responder algumas pessoas que ficam falando assim, por que vocês ficam pedindo o Espírito Santo toda hora? Vocês já não receberam? Por que vocês ficam com esse negócio de querer batismo no Espírito Santo toda hora? Vocês já não receberam? Eles tinham acabado de receber o batismo no Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois que receberam o batismo no Espírito Santo, Pedro e João subiram no templo para orar. Quando eles chegaram no templo, isso é o capítulo 3 dos Atos, tinha um homem paralítico que sempre estava na porta formosa, mas depois de receber o Espírito Santo, eles enxergaram aquele homem de uma forma diferente, como uma possibilidade de um milagre no nome poderoso de Jesus. Eles olham para aquele paralítico e dizem para ele, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Qual foi a consequência daquele milagre? Eles foram para a prisão, para a cadeia. Porque era proibido falar no nome de Jesus. Era proibido dizer que Jesus tinha ressuscitado. Nós já estamos chegando em tempos de proibições de novo, amém? Então o Espírito Santo vai começar a agir de forma extraordinária, como na igreja primitiva. Quanto mais o cerco se fechar para nós, mais o poder de Deus será liberado sobre nós. Fizeram uma lei proibindo falar isso. Deus vai agir de uma forma extraordinária. Essa é a história, meus irmãos. Foi sempre assim. E não vai ser diferente agora. Amém? Então não se assuste. Se abra ao agir de Deus. Amém? É para isso que nós somos batizados no Espírito Santo. Diga comigo, glória a Deus. Vamos lá. Eles estavam presos, saíram da prisão, partilharam com a comunidade falou assim, vamos ficar escondido, vamos calar a boca, não vamos falar mais nada não, vamos ficar só entre nós. A gente tem que se calar, já que estão proibindo. A gente não pode mais falar de Jesus Cristo. A comunidade ora, ainda pega o Salmo 2, um salmo messiânico dizendo que os homens, as nações tramariam contra o ungido. E aí depois que eles começam a citar as escrituras, a relatar em oração os acontecimentos, olha o que acontece, versículo 29. Aí eles começam a rezar, agora Senhor, olha as ameaças que fazem. Isso aqui devia ser a nossa oração todos os dias, que nós estamos sendo ameaçados. Vou dizer para vocês, daqui a pouco vai ser proibido falar do diabo e contra as pessoas que cultuam o diabo, porque vai ter uma diabofobia. Porque agora tudo é fobia para fazer uma lei, né? Então quem falar do diabo está cometendo diabofobia, demoniofobia. Quem falar do pecado, pecadofobia. É o que eles acharam para tentar nos impedir de falar a verdade, amém? Mas o Espírito Santo quebra todas as cadeias e prisões. Olha lá. Eles não ficaram atemorizados, com medo. Isso aqui já é um sinal. Por que eu preciso do batismo do Espírito Santo? Porque eu preciso de coragem. Porque eu preciso de ousadia. Porque eu preciso ser profeta. E profetismo não é suicídio ministerial. A gente tem que saber discernir bem
Agora eu vou chutar o pau, acabou, nunca mais eu falo. Você tem que saber com sabedoria, ter sabedoria. Saber com sabedoria é redundância, né? Você precisa buscar sabedoria para falar sem cometer suicídio ministerial. Mas você vai falar no poder do Espírito. E quando você fala no poder do Espírito, ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas tem que ser no poder do Espírito, não na carne. Eu vou lá, eu preparo tudo que eu quero agora destruir. Não é assim. Olha para os profetas. Inclusive, depois leia o capítulo 15 de Jeremias, como dever de casa. Se te converteres, eu te converterei. Aí Deus eu vou usar da sua boca, para que você fale. E quando você falar, eu farei de você uma muralha de bronze. Nenhum mal te atingirá. Mas tem que ser no poder de Deus, na conversão do coração. E não no orgulho de eu achar que eu tenho que ter resposta e falar tudo, toda hora, em todo lugar. Esses dias eu estava com o Frei Gilson e já estava armando os esquemas de como fazer. Para falar, vamos fazer um retiro fechado, proibido de entrar celular, gravar, e a gente fala. Aí é para falar mesmo. Entendeu? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, diga, é nós. É o nosso tempo. Esse negocinho aqui, ó, é um problema. Não é? Porque aí picota o que você falou, coloca o picotar, não pega o contexto todo. Olha, tá vendo? Dá um sorrisinho para essa pessoa e diga, por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem, concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Não os impeça. Estende a mão para que se realizem curas, sinais, prodígios, poder do convencimento. O último versículo de Marcos 16 é: a palavra dos apóstolos era confirmada por milagres, sinais e prodígios. Quando você vai estudar a pregação dos santos, por exemplo, aos pagãos, você vai ver, por exemplo, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier chegava na Índia, numa aldeia pagã, e ele ia pregar o evangelho, ninguém aceitava Jesus. E olha que o cara era um pregador daqueles de fogo. Ninguém aceitava Jesus. Sabe o que ele fazia? Qual foi a última pessoa que foi enterrada lá no cemitério? Vamos lá. Desenterra. Em nome de Jesus, eu te ordeno, ressuscita. A pessoa ressuscitava e todos se convertiam. Milagres, sinais e prodígios é para o convencimento. Nesses tempos difíceis. Por isso que a comunidade ela está dizendo, continua a ungí-los na pregação da palavra, mas faça milagres, sinais e prodígios. Para que aqueles que têm o coração endurecido se convençam. Por exemplo, São Bernardo de Claraval, e aí já é uma situação interna da igreja, foi chamado para pregar uma vez numa catedral, na verdade ele foi chamado para resolver um problema de um cisma, que estava na igreja local, naquela região. Bernardo de Claraval era um pregador exímio, apesar de ser um monge, todo mundo queria ouvi-lo. Ele chegou lá, a igreja lotada, ele fez as conferências. Quando ele fez a última conferência, ele viu que não teve resultado. Ele falou assim, me tragam cestos de pães, porque eu vou abençoar esses pães, e todo mundo que estiver doente ou endemoniado comer um pedaço desse pão, vai ser curado. Aí o bispo gritou, não, só quem tiver fé. Ele falou, todos. Aí um monte de gente zombando, porque era um cisma, zombaram, riram, ele abençoou os pães. Foram levados os pães aos doentes endemoniados. A catedral não ficou só lotada, a praça e a cidade toda, porque todos foram curados, como o santo disse. Porque os milagres, sinais e prodígios para o convencimento. Amém? Para o convencimento. Uma vez eu estava aqui celebrando, ainda não tinha o santuário, a missa do clube, e estou aqui rezando e tal. Proclamei uma palavra de ciência, várias, né?
Depois terminou a missa, a adoração, eu desci. Não sei por que cargas d'água. Entrou um homem agressivo na sacristia. Eu estava tirando o paramento. Aonde está aquela lata que estava na sua mão? Que lata que era? Ostensório. Falei, que lata? Aquela amarela que você estava com ela na mão, que tinha um negócio branco. Falei, primeira coisa, aquilo lá é um ostensório. E aquele negócio branco é Jesus. Eu quero ver aquela. Falei, está guardado só amanhã na adoração, na quinta-feira. Eu quero ver. Eu falei, querido, só amanhã. Aí ele saiu esbravejando. Eu saí aqui do lado, fui cumprimentar o povo. E ele veio, enraivado. Eu falei, gente, está endemoniado. Vai querer me matar essa criatura. Por quê? Que você estava lá? Por que esse povo está tudo em volta do Senhor, querendo te abraçar? E falou. Foi embora. Tá? Porque ele volta. Foi agora, ele foi pegar a arma no carro, vai me matar. Aí eu já estava sozinho mesmo, já. Deixai seu servo ir em paz, que os meus olhos contemplem a vossa salvação. E aí ele veio e falou para mim assim, padre, eu estou mais calmo. Falei, graças a Deus. Eu vim trazer a minha mulher, eu sou agnóstico. Não acredito, sou agnóstico. Só que quando eu estava lá no meio, eu disse assim, Jesus, se o Senhor existe mesmo, eu tenho uma doença grave na minha vista, que esse padre fale a minha doença. Na hora eu falei assim, tem um homem aqui, com uma doença na vista, é uma doença grave, rara, não tem cura, agora o seu olho vai começar a vazar como sinal do milagre de Jesus Cristo. Diz ele que o olho dele começou a vazar, e tudo aquilo que ele sentia de sintoma passou. Mas olha como que é o diabo, hein? Que tava... Quando eu desci para andar com o Santíssimo no meio do povo, ele falou que algo possuiu ele para ele me atacar. Ele ia me agredir. Só que quando ele se levantou para vir na minha direção, algo jogou ele no chão. Buf! Ele caiu e não conseguia mais levantar. E aí ele veio dar o testemunho para mim. Que a vista dele estava curada, mas também que o coração dele estava curado. A partir daquele momento, eu não sei se ele ainda está vivo, não sei por onde ele anda, mas são muitos anos atrás. Era no Rincão ainda, não tinha o santuário. A partir daquele momento eu vi ele em todos os acampamentos da Canção Nova, com uma maquininha, toda hora ele queria tirar uma foto comigo. Mas para dizer, ele não acreditava, o milagre aconteceu para que ele acreditasse em Jesus Cristo. Então, Senhor, não olhe as ameaças. Não olhe as ameaças. Se tem ameaça de prisão, se tem pessoas que não creem, multipliquem os milagres, os sinais e os prodígios. Foi isso que a comunidade pediu. Os milagres, os sinais. Estende a mão, disseram eles, para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem foi lá testemunhar para a comunidade o que tinha acontecido? Pedro e... Como é que é o nome do outro apóstolo? Pedro e... Mas eles não estavam no cenáculo? Por que eles precisam receber o Espírito Santo de novo? Me explica, os teólogos. Por que precisava de um segundo Pentecostes? Porque o batismo no Espírito Santo ele é necessário para cada momento exigente da nossa vida. A beata Helena Guerra diz assim, para cada nova missão, uma nova unção. Tem que um deputado estadual, não era, né? Foi eleito agora. Para a sua missão, meu filho, tem uma unção específica, um batismo no Espírito Santo para a sua missão, de servir ao povo de Deus na política, trabalhar em favor do povo de Deus. Amém? Para cada momento exigente, eu fui transferido para Brasília para assumir a responsabilidade da missão da Canção Nova em Brasília. Eu tinha plena convicção, quando eu estava indo no meu carro para Brasília, que Deus tinha uma nova unção para mim em Brasília.
Porque para cada momento exigente, ele tem o batismo no Espírito Santo. Ah, mas por que vocês ficam pedindo? Por que vocês pedem de novo o batismo no Espírito Santo? Por causa disso aqui, ó. Pedro e João estavam no cenáculo. E eles participaram do segundo Pentecostes. Uai, porque eles precisavam de uma unção específica para aquele momento de perseguição. Para aquele momento que se acha que na humanidade deles, eles não tremeram, mas tinham uma força. Eles precisavam de uma unção. E aí diz, quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito. Não eram os outros discípulos, também Pedro, também João, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, Senhor, eu peço a mesma coisa para esse irmão que agora eu seguro na mão. O Senhor tem uma unção específica nesse acampamento de Pentecostes. Balança a mão dele e diga, o Senhor tem um batismo no Espírito Santo para este momento que esse irmão está vivendo. Eu não sei, mas o que eu sei é que o Senhor tem para ele hoje a graça do batismo no Espírito Santo. Ele só não vai receber se ele for um trouxa, um bobão. E fechar o coração. Só não vai receber se fechar o coração. Mas vamos lá, o que é esse negócio, meu Deus? O que é esse batismo no Espírito Santo? O que é isso? Vamos lá. São Tomás de Aquino vai dizer assim: há uma aparente contradição na realidade, Tomás diz, um precioso indício suscetível de nos conduzir a uma descoberta. São Tomás vai chamar isso de novas vindas do Espírito Santo a nós. São Tomás chama o batismo do Espírito Santo de uma nova vinda do Espírito Santo a nós. Nós o recebemos no batismo, ordinariamente nós recebemos no sacramento da confissão. Quando você vai confessar, você é batizado no Espírito Santo, você recebe ordinariamente a efusão do Espírito Santo. Na missa, nós ordinariamente somos batizados no Espírito Santo, mas há uma ação extraordinária, vindas do Espírito Santo a nós. E ele diz, São Tomás, ele nota que desde logo que o Espírito Santo vem, não no sentido de se deslocar. São Tomás de Aquino diz assim, não é que ele se desloca no espaço, mas é porque, a partir da graça, ele começa a estar de maneira extraordinariamente nova naqueles que se convertem em templo de Deus. E aí Tomás de Aquino vai dizer, há uma missão invisível do Espírito Santo, sempre que se realiza um progresso na virtude, um aumento na graça, quando alguém passa para uma nova atividade. Lembra que eu falei para o deputado Rogério aqui que ele tem uma unção porque ele está passando para uma nova atividade? Se ele aproveitar como cristão na política, ele vai experimentar. Eu, quando fui para Brasília, quando eu vou para uma... Gente, quando eu vou pregar uma missão, eu sei que ao vir para cá, Deus tinha um batismo do Espírito Santo para este momento. Para a minha vida, porque eu necessito. Porque sozinho eu não consigo, não é somente o meu intelecto, aquilo que eu preparei, não. Há uma ação do Espírito Santo. E aí, Tomás de Aquino continua. Quando alguém passa para uma nova atividade ou para um novo estado de graça, por exemplo, quando recebe uma graça para operar milagres, um dom da profecia, isso é o grande doutor Angélico, é Tomás de Aquino. É doutrina segura. Quando é levado pelo fervor da caridade, quando ele se expõe ao martírio, ou a renúncia dos seus bens, ou ele leva a cabo qualquer outra coisa árdua e exigente. Então, aqui está a fundamentação teológica dessa vinda nova do Espírito Santo sobre nós, desse batismo no Espírito. Por que eu preciso do batismo no Espírito Santo? Então, esse novo Pentecostes, ele é exatamente
esse movimento de Deus em nós. Ele pode ser vivido por um rito, como eu disse, não é? Com muita simplicidade, com atitudes de humildade, de arrependimento, a preparação de uma boa confissão, onde eu me confesso, não é? E me disponibilizo. Eu quero ser como uma criança, porque se eu não for como uma criança, eu não entrarei no reino. E uma criança, ela é levada, ela é conduzida pelo pai. Ela não vive independente. Não é? Se tem um mamífero que depende até uma idade avançada do seu pai e da sua mãe, é o ser humano. Agora, a égua tem o potrinho lá, ela dá à luz o potrinho, ele fica meio cambaleando, daí a pouco ele mama, daqui a pouco, meses depois, ele já está independente. Agora, o ser humano não. Então, eu preciso voltar a ser criança. Eu preciso voltar a depender de Deus. Por que nós estamos quebrando a cara, nos ferindo? Porque nós queremos mandar na nossa vida, nós queremos fazer a nossa vontade. Vocês lembram o que Jesus disse a Nicodemos? O vento. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu, com aquele que foi batizado no Espírito. Ele é conduzido, ele não conduz a sua vida. Ele é conduzido pelo Espírito. Essa é a ação do Espírito Santo. Eu preciso me disponibilizar para me tornar criança, a fim de entrar no reino, a me deixar ser conduzido por Deus. E é uma renovação, é uma atualização, o batismo no Espírito Santo, de toda a iniciação cristã, não apenas no que concerne ao batismo em si, sacramental. O interessado, aí ele vai dizer do rito, né? O interessado se prepara para isso, confessando-se, participando de encontros de catequese, nos quais ele volta a entrar em contato vivo e jubiloso com as principais verdades e as realidades da fé. O amor de Deus, o pecado, a salvação, a vida nova, a transformação em Cristo, os carismas, os frutos do Espírito. Tudo isso num clima caracterizado por uma profunda comunhão fraterna. Quem está dizendo isso é o cardeal Raniero Cantalamessa, que está explicando o rito do batismo no Espírito Santo. Depois ele vai dizer assim: outras vezes, porém, acontece tudo espontaneamente, fora de qualquer esquema. É-se como surpreendido pelo Espírito Santo. Olha o testemunho desse homem. Eu me encontrava num avião. Estava lendo um livro, um último capítulo de um livro sobre o Espírito Santo. Isso aqui é a forma extraordinária. A forma do rito é essa que eu fiz do seminário de vida no Espírito. Mas aí esse homem está mostrando, está testemunhando. A certa altura, foi como que o Espírito Santo saísse das páginas do livro, entrasse no meu corpo. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos como riachos. Eu comecei a orar, fiquei possuído por uma força muito superior a mim. Então, existe o rito, aquilo que é previsto, e existe a forma extraordinária de Deus fazer pelos motivos dele. Diga comigo: eu quero, Espírito Santo, viver essa graça, viver essa força, agindo na minha vida. Eu quero experimentar o que o Senhor mesmo reservou para mim. Agora eu quero te mostrar os efeitos do batismo no Espírito Santo. Talvez você vai ouvir isso aqui e você vai perceber assim: eu estou precisando ser batizado no Espírito Santo de novo. Amém? Olha só qual é o efeito, aquilo que o batismo no Espírito Santo faz em nós. A gente experimenta a presença dele, a gente experimenta uma unção nova na oração, a gente experimenta o poder dele no nosso ministério apostólico, naquilo que a gente faz servindo a igreja na pastoral, no movimento. A gente experimenta a sua consolação na hora da provação e a sua luz na hora das nossas decisões. Então, quando a gente é batizado no Espírito Santo, isso vem até nós. Veja só. Porém, o Padre Jonas, ele testemunha, e a gente vê isso muitas vezes, talvez na hora que a gente for rezar aqui, você não vai sentir nada. Amém?
Quem disse que você precisa sentir? Você precisa ver que a oração fez uma mudança de dentro para fora. O padre Jonas testemunha que no batismo do Espírito Santo dele, quando o padre Haroldo Ram impôs as mãos sobre ele, ali em Lorena, no Colégio São Joaquim, no ano de 1971, no dia 2 de novembro do ano de 1971, ele era um padre já ordenado, tinha estudado teologia, já servia, já evangelizava, mas ele não rezava mais, ele conta. Ele tinha uma mágoa dos superiores dele. Ele vivia uma vida assim, de servir a Deus, mas não experimentar o Deus que se serve. E quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, com a imposição das mãos, não teve nenhuma manifestação. Ele não começou a orar em línguas, ele não repousou, ele não chorou, ele não sentiu nenhum arrepio. Mas diz ele que quando à noite ele pegou o breviário, a liturgia das horas, e foi rezar, começou a brotar uma oração que ele nunca tinha experimentado. Uma unção de oração. Ele começou a ter gosto para rezar. Ele começou a experimentar. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa alma. O Espírito Santo nos transforma interiormente pelo batismo, por essa graça da efusão. Ele concede o gosto de louvar a Deus. Ele nos coloca numa descoberta de uma alegria nova, que não é uma alegria porque eu adquiri um bem, ou porque eu fui elogiado, ou porque eu conquistei aquela pessoa que eu queria conquistar. Não, é uma alegria sobrenatural. A gente descobre essa alegria e a gente abre a nossa mente à compreensão das Escrituras. E acima de tudo, o Espírito Santo, quando nós o experimentamos nessa graça, desse dom, ele nos faz proclamar que Jesus é o Senhor. Não foi isso que Paulo disse? Somente pelo poder do Espírito nós podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor? Não foi? Sim ou não? Depois, ele nos dá coragem para aceitar as tarefas novas e difíceis. Por que tem muita gente frustrada? Até consagrados, religiosos, padres, porque não aceitam as tarefas difíceis por confiança em si mesmo, ou por desconfiança de si mesmo. Eu não dou conta. E aí perde a graça de uma unção específica. Perde a graça de um batismo novo no Espírito Santo. Perde a graça de desconfiar de si mesmo e de acreditar mais em Deus. Eu preciso desconfiar de mim mesmo, eu preciso confiar em Deus. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, Deus nos dá a coragem de aceitar as tarefas novas e difíceis. E Ele nos coloca integralmente ao serviço do próximo. A gente para de ficar olhando para o nosso umbigo. A gente para de colocar aquela casinha daquele cachorrinho do desenho animado da minha época. Vida, hoje está com sol, hoje está fazendo frio. Vida, sabe? Você já viram esse cachorrinho? Já? Ou é só eu, né? É só da minha época, né? Aí coloca aquela casinha na caminha, hoje está fazendo frio, hoje está fazendo calor, vida. Me pediram para fazer isso, eu não dou conta. Meu Deus, não. Vou ler o testemunho da Pat Mansfield, que esteve no início da corrente de graça, que é a Renovação Carismática Católica. Hoje ela está lá em Jerusalém pregando com os nossos irmãos lá. Ela vai dizer o que aconteceu na vida deles quando eles foram batizados no Espírito Santo. Aqueles jovens se reuniram naquele final de semana de carnaval, no mês de fevereiro, para rezar. E o Espírito Santo veio sobre eles. Ela vai dizer o que aconteceu. Olha o que ela diz. A nossa fé ficou viva. Acreditar passou a ser como que um conhecer. De repente, o sobrenatural tornou-se mais real do que o natural. Numa palavra, Jesus tornou-se para nós uma pessoa viva. Tentar abrir o Novo Testamento para ler agora como se fosse literalmente a verdade em cada palavra, em cada linha. Quando você é batizado no Espírito Santo, você vai ler a Escritura, parece que as linhas soltam e vem você. A gente lê a palavra de uma forma diferente. Ela está dizendo aqui,
A palavra, cada linha tinha sentido. A oração e os sacramentos passaram a ser verdadeiramente o nosso pão de cada dia, e não meras práticas piedosas comuns. Um amor das coisas, um amor das escrituras, que eu não acreditava que fosse possível, tomou conta do meu coração e dos meus irmãos. Uma transformação das nossas relações com os outros. Uma necessidade de uma força para testemunhar, superior a qualquer expectativa. Tudo isso passou a ser parte da nossa vida. A experiência inicial do batismo no Espírito Santo não nos proporcionou uma emoção exterior. Ela vai dizer, foi serena, foi cheia de confiança, de alegria e de paz. Tudo foi transformado. Tudo foi modificado. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Porque nós precisamos de mudança interior. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Porque nós precisamos ser homens e mulheres virtuosos. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Porque nós precisamos ser santos. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Porque neste tempo atual, se nós não formos cheios do Espírito Santo, se nós não agirmos no poder do Espírito Santo, as pessoas não acreditarão. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Porque num mundo embriagado de orgulho, de vaidade, de autorreferencialismo, de pessoas que deveriam fazer discípulos de Jesus, mas querem fazer seguidores para si mesmas. Num mundo onde o homem se acha Deus, se não for pela força do batismo no Espírito Santo, nós não alcançaremos o coração desta humanidade do século 21. Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Porque existe um materialismo ateu impregnado nesta sociedade. E existe um ateísmo prático dentro da igreja, onde as pessoas dizem que acreditam aqui dentro, mas elas lá fora, na prática, vivem como se Jesus não existisse. Como se não existisse uma palavra que ordena a nossa vida. Como se não existisse uma doutrina moral. Elas vivem de aparência. Isso se chama ateísmo prático. Diz que crê, mas vive como quem não acredita. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque existe na nossa geração um culto ao prazer, onde as pessoas acham que a embriaguez do prazer é que vai fazê-las experimentar a felicidade que o coração delas buscam, mas elas precisam experimentar a sóbria embriaguez do Espírito Santo. Depois do Pentecostes perguntaram para ele assim, mas ainda são 9 horas e vocês já estão bêbados? Não, Pedro vai dizer, não estamos embriagados, é uma sóbria embriaguez. É o cumprimento da profecia de Joel. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo porque nós vivemos na ditadura do relativismo, onde não existe mais verdade. Eu dito a minha verdade. O mundo diz as verdades deles. Nós precisamos, porque a pergunta que foi feita para mim, quando me deram o tema da pregação, foi por que nós precisamos do batismo? Eu estou respondendo. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque nós vivemos numa ditadura do barulho. E o Espírito Santo vai nos levar a uma experiência de uma profunda escuta e de um silêncio interior, para que o Espírito seja quem dirija a nossa alma. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque existem ideologias nefastas no nosso tempo, que destroem a família, que destrói o homem e a mulher, que destrói as nossas crianças. Se não for pelo batismo no Espírito Santo, essas pessoas não acreditarão. Uma vez eu conversando particularmente com o Padre Jonas, e eu dizia para ele, padre, o senhor está percebendo que está começando um movimento de vampirismo, é filme de vampiro, de zumbi, depois veio a saga Harry Potter, tem padre que aproveita lá e tal. A gente vai vendo o resultado agora. Você sabe quanto cresceu o satanismo no mundo do ano passado para esse ano? 200%. É o resultado de um trabalho no imaginário das pessoas. Elas começam a procurar o oculto e elas encontram Satanás.
Mas é uma magiquinha, é uma brincadeirinha. Gente, você não imagina o que esses caras que produzem isso têm de intenção. A gente que é inocente, a gente acha que tudo é inocente, a gente é bobinho. Os dados do ano passado foi que o satanismo cresceu no mundo 200%. Quanto cresceu o cristianismo? Pergunta para quem está do seu lado, precisamos ou não de um batismo no Espírito Santo? Olha para quem está do seu lado. De novo, diga, precisamos ou não de um batismo no Espírito Santo? Ou a gente vai voltar a viver como a igreja primitiva e agir no poder do Espírito Santo. E deixa eu dizer, esse neognosticismo, onde as pessoas acham que a resposta para a nossa vida está no conhecimento, não! É o Espírito Santo que convence o coração do homem, não é a cabeça. Depois eu posso até conhecer, eu posso até crescer no conhecimento, mas é o Espírito Santo. Gente, eu era um bêbado, vivia drogado. E o Espírito Santo mudou radicalmente a minha vida. E olha o que ele fez comigo. Ninguém me convenceria. Ninguém me convenceria a mudar de vida se não fosse o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não seria convencido a mudar de vida. Se não fosse o Espírito Santo, eu não seria convencido a ser padre hoje, que eu não queria ser padre. Segura na mão dessa benção que está do seu lado e diga, é nóis. Dá um sorriso para ele e fala, precisamos ou não de um batismo no Espírito Santo? Eu vou te dar aí alguns segundos para você perguntar para quem está do seu lado. O que você está vendo na sua cidade, na escola, na faculdade? O que você está vendo, até mesmo dentro da igreja? A gente precisa ou não de batismo? Partilha aí. Vou fazer igual o Padre Jonas fazia. Vou te dar uns minutinhos para você conversar. O que você está vendo na sociedade? O que a gente está vendo na política? O que nós estamos vendo em todas as esferas da sociedade? O que a gente está vendo? Meu Deus, esses dias eu fui num lugar e eu achei tão lindo, Senhor. A professora me deu o nome de todos os alunos dela para eu orar por eles, porque ela me explicou o que estava acontecendo na sala de aula dela. Está partilhando aí? O que você está vendo acontecer nos matrimônios, na vida das crianças, na vida dos jovens? Nós precisamos ou não de um batismo no Espírito Santo? Os escândalos que nós temos visto por aí, que tem acontecido no meio de nós como igreja, precisamos ou não de um batismo no Espírito Santo? Será que eu estou ficando doido? Será que eu endoidei? O que seu irmão disse? Precisamos ou não? Precisamos ou não? Sim? Precisamos andar no poder do Espírito? Precisamos agir no poder do Espírito? Precisamos ser como a igreja primitiva? Sim? Você me confundiu agora. Tem 3 opções. Sim, não, talvez. Precisamos ou não do batismo no Espírito Santo? Então fica de pé. Mas eles estão bêbados. Às 9 horas da manhã. Eles estão bêbados. Não, é uma sóbria embriaguez. É uma sóbria embriaguez. E aí, a embriaguez material, ela torna as pessoas vacilantes, não é? Quando a pessoa, você já viu uma pessoa embriagada? Ela fica vacilante. Não é meio assim?
dá vexame, não é? Antigamente, na minha época de jovem, os mais tímidos tinham que tomar uma para chegar na menina. Mas era uma farsa. Depois que chegava, voltava para a timidez. Mas quem é embriagado do Espírito Santo não precisa tomar uma. Ao experimentar o batismo no Espírito Santo, a timidez vai embora e você continua lá, fiel. Agora, a embriaguez espiritual, ela nos torna estáveis no bem. Quando eu me embriago do Espírito Santo, quando eu experimento essa sobra embriaguez que os padres da igreja diziam, enquanto a embriaguez material faz as pessoas saírem de si mesmo para viver abaixo do nível da razão, na vergonha, na humilhação, a embriaguez espiritual nos faz sair de nós mesmos para viver acima da nossa própria razão. Batismo no Espírito Santo, nos dando um verdadeiro êxtase espiritual. A embriaguez material traz culpa. A embriaguez espiritual nos enche da graça. Eu ainda me lembro todas as vezes que eu acabei me embriagando materialmente antes da minha conversão. A vergonha moral do outro dia. Que vergonha. Mas depois que eu experimentei a embriaguez do Espírito Santo, a sobra embriaguez, eu não me envergonho de mais nada. Inclusive, eu não me envergonho de dar testemunho de Jesus Cristo onde eu estiver. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 18 e seguintes: não vos embriagueis com o vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Quem quer essa sobra embriaguez, levanta a mão. Fica com a sua mão levantada, fecha um pouquinho os seus olhos. Eu queria que você dissesse ao Espírito Santo agora: Espírito Santo, eu quero experimentar de novo. Se você nunca experimentou, você vai dizer: eu quero experimentar a primeira vez. Mas se você já experimentou e acabou se afastando, não se abriu de novo a novos batismos no Espírito Santo, você vai dizer para ele: Espírito Santo, eu quero te experimentar de novo. Eu quero experimentar essa força, esse poder. Eu quero experimentar aquilo que me tira da paixão da carne, do pecado. Aquilo que me tira da humilhação, da embriaguez com as coisas do mundo. Eu quero agora, Espírito Santo, experimentar a sua presença que me faz sair de mim mesmo e experimentar a sua bondade, experimentar a maravilha da sua presença, o consolo da sua presença. Vem agora, eu me abro, Espírito Santo, totalmente aquilo que o Senhor quer realizar em mim. Diga para ele: eu quero, Espírito Santo, eu preciso, Espírito Santo. Vem agora sobre mim, vem agora sobre mim, vem agora sobre a minha vida. Eu quero ser batizado. Fala para ele: eu quero essa efusão, eu quero esse batismo. Eu quero que os sacramentos iniciais, o batismo, o crisma, todos os outros sacramentos sejam avivados na minha vida. Eu quero experimentar essa força do alto para ser testemunha nesse tempo tão difícil em que o Senhor me fez nascer e viver. Vem, Espírito Santo, vem, canta para ele. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito. Eu quero convidar você a achar mais 2 pessoas que você não conheça e fazer uma tendinha com essas mais 2 pessoas. Eu estou pedindo que nós fiquemos de 3. Acha aí uma pessoa que você não conheça. Procura aí uma pessoa que você não conheça e pergunta para ela: posso ficar aqui nessa tenda com você? E aí forma aí uma tendinha de 3. Já acharam? Não é para papiar não, é só para achar. Agora,
Uma dessas 3 pessoas vai ficar no meio da tendinha. E você vai fazer aquele rito simples. Capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos diz que Paulo estava em Éfeso. E ele encontrou 12 homens que tinham sido evangelizados por Apolo. Conheciam Jesus, tinham sido batizados nas águas. E Paulo perguntou para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E a palavra diz que Paulo impôs as mãos sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então coloca a mão nessa pessoa. Se você quiser colocar a mão no ombro, na cabeça dela. E só peça isso: batiza, Espírito Santo, esse meu irmão. Batiza, muda a vida dele definitivamente. Você em casa, ora com quem está aí com você na sala. Ou se você está sozinho, se coloque de joelho agora e peça ao batizador, a Jesus, que ele te batize no Espírito Santo. Que ninguém fique sem receber oração. Fala assim: Jesus, batiza no Espírito Santo esse meu irmão, essa minha irmã. Batiza no Espírito Santo esse filho amado, essa filha amada. Unja, vai no mais íntimo, no mais profundo. Toca. O Senhor conhece a realidade, as dores. O Senhor conhece a necessidade de consolação, a necessidade de conversão. Embriaga da sobra embriaguez. Esse irmão que agora eu estou orando, essa irmã. Você que recebeu oração, agora vai a outra pessoa para o centro. Quem ainda não recebeu, para o meio do círculozinho de oração. E agora os outros 2, imponham as mãos. Imponham as mãos. Nós estamos seguindo o rito. Impõe as mãos e peça: enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Eu peço agora, Senhor, que crianças sejam batizadas no Espírito Santo. Crianças ainda no ventre das mães. Eu peço agora, Senhor, que as crianças que estão no nosso meio, nas nossas casas, sejam batizadas no Espírito Santo. Eu peço agora, Senhor, que os jovens sejam batizados no Espírito Santo. Eu peço agora, Senhor, que os adultos sejam batizados no Espírito Santo. Eu peço agora, Senhor, que os anciãos sejam batizados no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Muda. Faz como o Senhor fez comigo. Eu preciso. Batiza-me também, Espírito Santo, nessa hora. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem. Xerecandalá e siriandalabás. Xerecandalá. Derrama carismas. Carismas das línguas, da interpretação, da profecia, da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, da fé carismática, do poder de operar milagres, curas, o carisma do amor. Oh, vem, Espírito Santo. Agora a última pessoa desse trio, dessa tenda, vai para o centro e recebe a imposição das mãos. Impõe as mãos. O Senhor está curando fisicamente pela imposição das nossas mãos. Doenças gravíssimas desaparecerão em nome de Jesus a partir dessa oração. Milagres pelo derramamento do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Peça que Ele venha, que Ele possua a vida desse irmão, que Ele possua a vida dessa irmã. Vem, Espírito Santo. Vem nas pessoas que estão trabalhando, os meus irmãos de comunidade. Batiza a canção nova de novo no seu Espírito, Jesus. Os nossos colaboradores, os voluntários, os diaristas, todos, aonde chegar, essa oração, que venha a efusão do Espírito Santo. Agora segura na mão dessa pessoa, levanta a mão dela lá no alto, segura na mão de quem está do seu lado, continua orando agora. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre a nossa família. Fala da sua família agora. Vem sobre a minha casa. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre a minha cidade. Vem, Espírito Santo, sobre o meu estado. Espírito Santo, o Brasil precisa de um batismo novo, de um movimento de avivamento extraordinário. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Canta. Vem,
Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Comece a orar em línguas. Ora em línguas. Comece a orar em línguas. Eu quero ouvir a sua voz. Solta a sua voz. O Espírito Santo está possuindo você. Ora. Eu quero ouvir um barulho mais forte de uma oração em línguas. Vai. Vai. Você que não orava assim, comece a orar. Vai, vai. Xerecanda la haria la la basuri andara canta la basiri andara canta la bari. Xerecanta la basuri andara canta la basiri andara canta la bari. Xerecanda la basuri andara canta la basiri andara canta la bari. Ora, eu quero ouvir, vai. Acredita, meu filho. O Espírito Santo está te possuindo. Vai. Insista. Você a partir de agora andará como o Espírito Santo. Você andará no poder do Espírito. Você falará no poder do Espírito. Agora, solta a mão dessa pessoa. Levanta suas mãos nos ares. Nós pedimos o batismo no Espírito Santo do Brasil inteiro. De norte a sul, de leste a oeste. Que venha um poderoso avivamento sobre a nossa nação. Que as igrejas, as paróquias, as dioceses, os conventos, as ordens religiosas, as novas comunidades, os movimentos, as pastorais, os leigos e leigas, que toda a igreja do Brasil seja visitada pelo batismo no Espírito Santo. Ora pelo Brasil agora, pela nação. Senhor, nós não queremos só para nós. Jesus, o seu ministério é de salvação, e nesse ministério de salvação está contida a missão. O Senhor veio derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os escravos eu derramarei do meu Espírito. Eu quero ouvir um pouco mais da sua oração pelo Brasil. Se você ama o Brasil, se você ama a sua diocese, se você ama a nação, se você ama o povo brasileiro, ora com força, para que o batismo do Espírito Santo venha. As ondas da rádio, o sinal da TV, a internet vai chegando agora em todo o Brasil, mas eu acredito que daqui uma unção vai alcançando a nossa nação. O seu estado, a sua cidade. Oh, Espírito de Deus, sobre o Brasil, com a sua mão erguida. Em verdade te digo, lá do início, canta. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Canta, vem! Vem Espírito Santo, vem Espírito Eu Santo. quero impor as minhas mãos sacerdotais sobre você. E eu quero pedir ao Senhor que ao final desta palavra, desta palestra, o Senhor confirme o que aqui foi proclamado com milagres, sinais e prodígios. Eu quero pedir a sua vida para Jesus, para que você seja um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Eu quero pedir a Jesus que Ele te dê os carismas de serviço, a profecia, que se levantem os profetas, aqueles que serão cheios do dom do discernimento, da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, de conhecimento,
aqueles que serão usados com o carisma de milagres, de cura, de fé expectante, fé carismática e de um amor que nos leva a servir os mais necessitados. Levanta todos esses aqui deste meio e dos que foram alcançados pela TV e que serão alcançados depois por essa palestra. Sela pelas mãos da Virgem Maria e de São José, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem aqui não morava, espera um pouquinho, quem aqui não morava em línguas e começou a orar agora nessa oração, levanta as duas mãos lá no alto para a gente glorificar a Deus. Vamos aplaudir esses irmãos que foram alcançados pelo dom de línguas. E agora aplauda o Espírito Santo, faz muito barulho aí para o Espírito Santo.